Sejam bem-vindos, gente. Eu sou Jéssica, sou psicóloga especialista em neuropsicologia, para quem não me conhece, e aqui eu ensino psicólogos e neuropsicólogos a ter sucesso na neuropsicologia infantil. Bom, eu sou especialista, como eu falei, atualmente eu atuo com avaliação neuropsicológica, psicoterapia, e hoje eu vou falar para vocês como vocês, assim, não sei, que é uma dificuldade que eu tinha, então uma das coisas que também tem chegado até a mim, na última live apareceu. Psicólogo e neuropsicólogo, você sabe como cobrar um valor justo na avaliação neuropsicológica infantil? Muitos psicólogos até gostam de fazer avaliação, a gente vê, mas eles não sabem cobrar um valor justo, né, na avaliação. E isso deixa eles meio frustrados, né? E hoje você vai entender como precificar a sua avaliação neuropsicológica infantil e, assim, considerando que, assim, um valor justo, né? Porque muita gente não sabe o que é um valor justo, como cobrar um valor justo na avaliação neuropsicológica infantil. E assim, a avaliação neuropsicológica, ela tem algumas etapas, né? A gente não fica apenas na clínica aplicando o teste com a criança, ela tem algumas etapas que a gente precisa seguir. Então, nós vamos fazer uma avaliação, a gente vai ter uma anamnese com os pais, a gente vai ter a parte após a anamnese da escolha do teste, aplicação e correção de teste, a gente vai ter entrevista com a escola, a gente vai ter. Nós também temos o raciocínio clínico que nós vamos fazer e o laudo de avaliação neuropsicológica. E, por fim, a gente tem que fazer a devolutiva com os pais, com a escola. Então, dentro de uma avaliação, não é simplesmente aplicar um teste, colocar a criança lá e aplicar. Ela tem algumas coisas que são mais amplas, né? E eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade em cobrar um valor. Isso tudo que a gente falou aqui, né, tem que ter um valor cobrado, né? Então, a gente precisa saber cobrar e precificar isso tudo que a gente fez. Não é simplesmente um atendimento de 30 minutos, de 40 minutos ou de 1 hora que seja, entendeu? Mas antes de mostrar para vocês, assim, como cobrar um valor justo, eu vou explicar o que é uma avaliação e quais os objetivos de uma avaliação neuropsicológica infantil. Bom, a avaliação neuropsicológica infantil, ela tem o objetivo de avaliar todas as funções cognitivas da criança. Então, a gente vai avaliar atenção, memória, funções executivas, nível de QI, né, que é o coeficiente intelectual. E para qual objetivo eu vou fazer isso? Na avaliação neuropsicológica infantil, a gente vai entender se essa criança está funcionando dentro do que é o esperado. E o que significa isso? Ela está dentro do desenvolvimento, do que é esperado para ela, para a idade dela, escolar, o desenvolvimento infantil. Então, se ela está dentro do que é esperado para essa criança, tá? Então, assim, a avaliação ela tem esse objetivo de entender o funcionamento dessa criança para saber se está dentro do que é esperado, né? E aí muita gente tem essa dificuldade de entender isso, né? A gente vai ver se essa criança está desenvolvendo, se está dentro do que é esperado, se tem algum atraso ou não, tá? E nas funções cognitivas, em todas as funções cognitivas. Porque, assim, os psicólogos, eles têm essa dificuldade, eles sabem, às vezes, tem muitos psicólogos que sabem avaliar, mas eles têm dificuldade em não cobrar, assim, um valor justo pela avaliação neuropsicológica infantil. A primeira coisa, o primeiro motivo que eles têm dificuldade em cobrar um valor justo é porque na graduação de psicologia, assim, a gente tem essa crença que a gente traz desde a graduação de que o psicólogo não ganha bem, que ele nunca vai estar satisfeito, que a avaliação, ninguém paga um valor bom na avaliação. Então, assim, e isso é uma crença que a gente traz desde a faculdade, né? Então, assim, na faculdade a gente não aprende a precificar os nossos atendimentos, a gente não aprende a precificar não só os nossos atendimentos, mas como a prática clínica, né? Eu, pelo menos, eu não aprendi lá, assim, eu não sei alguém aqui se aprendeu na faculdade, porque eu não aprendi na faculdade a precificar o atendimento, eu atendi muita teoria, assim, né? Mas a prática clínica é muito difícil, assim, realmente eu não aprendi isso, e se alguém aprendeu, me conta, porque eu não aprendi.
E isso faz com que a gente tenha muitas dúvidas, né, de não saber cobrar um valor justo na avaliação. E essa foi uma das minhas dúvidas que eu tive no início da carreira, e teve algumas pessoas comentando comigo já que tem essa dificuldade, então eu resolvi fazer essa live aqui. E assim, o psicólogo, e você assim, vamos pensar, você que é psicólogo, se você sabe cobrar um valor justo na avaliação neuropsicológica infantil, isso possa fazer com que você não desista de avaliar. Assim, se você não souber cobrar, você vai desistir, porque você vai achar que tá difícil, que ninguém paga um valor justo, que não vale a pena avaliar, e aí você só vai tratar aquele paciente. E assim, você sabe se não cobrar um valor justo, isso pode fazer você desistir, né? Porque assim, muitas coisas, né, porque são muitas coisas pra gente fazer, né, uma avaliação. Pós-avaliação, a gente faz várias coisas, como eu já falei. Isso possa fazer com que você perca, assim, os seus dias de folga corrigindo o laudo, teste, isso cansa, né? Eu, assim, já passei por isso, eu sei o que eu estou falando, porque eu já passei por isso, de passar fim de semana fazendo laudo, corrigindo teste, e isso faz com que muita gente desista, né? Eu ouço muito isso, Jéssica, não vou fazer avaliação porque é difícil, eu não vou passar meu fim de semana aprendendo, eu quero curtir o fim de semana, quero ficar à toa o fim de semana, quero descansar o fim de semana, e eu não vou fazer avaliação por causa disso, mesmo entendendo a necessidade, às vezes já até fez uma pós-graduação em neuropsicologia e prefere não fazer, entendeu? E aí tem a questão, muita gente, se você não cobra um valor justo, né, com certeza você vai ter que trabalhar todos os dias da semana, passar o fim de semana fazendo laudo, corrigindo teste, mas isso pode mudar se você souber cobrar um valor justo, né? Você vai continuar fazendo avaliação quando há necessidade nos seus pacientes, mas você vai estar cobrando por isso. Então, você vai estar cobrando por todas as etapas. Você não cobra só pelo valor que você está ali naquele momento atendendo, né? E assim, sabe qual uma vantagem de você cobrar um valor justo na avaliação neuropsicológica infantil? A vantagem que você tem de cobrar um valor justo é quando nós, assim, trabalhamos e, assim, porque é o que acontece hoje comigo, você trabalha com o que você gosta, porque eu amo avaliar, mas você recebe um valor por isso, né? Então, você não tá ali tirando seu tempo de lazer, de final de semana, enfim, pra tá ali fazendo avaliação, porque quando você faz isso, você não tem esse tempo de lazer, você vai desistindo, vai cansando, né? Então, se você cobrar um valor justo, você vai conseguir passar o fim de semana com a sua família, ou da forma que você quiser, e recebendo por isso, né? Recebendo pela avaliação e o valor que é justo. E assim, muda isso, tá? Isso muda muito, vira a chave, sabe? Nossa vida muda muito quando você sabe precificar a sua avaliação. Nós começamos a organizar, assim, a semana, o que precisa ser feito. Tiramos dias só para corrigir teste ou para fazer laudo. E isso, assim, não é só quando o paciente está ali. Então, mais uma vez, a avaliação neuropsicológica não é só clínica, né? Tem tudo que a gente faz o pós isso, né? E, assim, a gente tem que fazer antes do paciente chegar, a gente tem que fazer depois, né? E a gente, quando a gente organiza a semana, a gente já sabe que naquela semana eu vou aplicar tantos testes, eu vou corrigir tantos, isso traz uma facilidade pra gente. Só que a gente só pode fazer isso se a gente souber cobrar, porque senão eu vou ter que atender todos os dias, né? Porque quando, assim, estamos, assim, bem com o nosso trabalho, você entrega o melhor para o seu paciente. Se você está cansada, frustrada, chateada com o seu atendimento, como que você vai entregar? Como que você vai ter sucesso nos seus atendimentos, né? E quando você tem sucesso, evolução, você avaliou esse paciente, ele melhorou, você vai ter mais e mais pacientes, mais e mais pessoas encaminhando. Muitos psicólogos cobram o valor que acham que deve cobrar, e outros seguem o valor que viu outro profissional cobrando, então ele acha que é aquele valor. E assim, nesses casos, geralmente são valores muito baixos, né? Que eu não considero justo por uma avaliação.
Não é assim, gente. Nós devemos sim entender os valores do mercado, da tabela de preço, que a gente tem do Conselho Federal, né? A gente tem que olhar isso. Mas não é só isso que a gente pode fazer para precificar a nossa avaliação de uma forma justa, né? Então, assim, você pode se perguntar, Jéssica, como que eu vou cobrar um valor justo? Bom, vamos pensar que na avaliação neuropsicológica infantil a gente tem a anamnese com os pais, a escolha dos testes, a aplicação de teste, correção de teste, entrevista com a escola, a gente faz o raciocínio clínico, o laudo de avaliação e, por fim, a devolutiva com os pais. A gente tem isso para fazer dentro de uma avaliação, para finalizar a avaliação. Isso a gente, além do nosso conhecimento, né? Porque assim, a gente precisa ter conhecimento para fazer a avaliação neuropsicológica. E a gente sabe que o conhecimento não é barato, não sei para vocês, né? Porque para mim não foi, não é. Então a gente sempre tá ali cobrando, estudando, se dedicando. A gente sabe que nós estudamos muito, psicólogos, quem é psicólogo aqui sabe que a gente estuda muito. Mas nós vamos pensar assim, se eu faço um atendimento em psicoterapia por R$100, esse mesmo valor, se eu cobrar esse mesmo valor de R$100 numa avaliação, não pode ser cobrado esse valor. Por que eu não posso cobrar esse mesmo valor que eu já cobro em psicoterapia por atendimento? Porque além do nosso conhecimento que a gente tem, que todos os psicólogos têm de formação, nós temos ferramentas que são os testes, as tarefas, né, os jogos. E a gente sabe que os testes não são baratos, né, gente? Quem faz avaliação ou quem tem teste psicológico sabe que não é. E isso faz com que a gente precise cobrar um valor a mais do que o atendimento em psicoterapia, né? Então, assim, a avaliação, valor da avaliação gira em 60% e 80% a mais do que o seu valor, né? Como esse exemplo que eu dei. Por quê? Porque a gente tem outras coisas que a gente faz além da avaliação, né? Além de estar ali na clínica atendendo. E aí, se eu cobro esse mesmo valor, assim, não faz sentido, né? Assim, você precisa fazer as contas. Quantos atendimentos você gasta, né? Qual o valor em média você gasta de teste? A gente sabe que não é exatamente igual, então não são todos os pacientes que a gente vai usar os mesmos testes, né? Então, você precisa entender qual o valor em média, mais ou menos, de teste que você gasta, quantas horas você gasta corrigindo e fazendo laudo de avaliação, ou seja, tudo que a gente faz pós-avaliação. Isso é importante a gente contabilizar também na hora da gente falar o valor da avaliação, não apenas um valor de um atendimento, né? Ou fazer como outra pessoa fez, ou colocar o valor que acha que deve. Porque senão, assim, você vai pagar para trabalhar. Porque você vai cobrar R$100, você vai ter teste psicológico, você vai ter laudo para fazer, e isso gasta tempo. Então, você vai pagar para trabalhar. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter que fazer todos os atendimentos da semana. E no fim de semana, às vezes, tem gente que atende até no sábado. E no fim de semana, você vai ter que corrigir teste, já que você não tem tempo. A gente precisa tirar todo o atendimento, tudo que a gente faz dentro de uma avaliação e a gente saber precificar na hora de cobrar isso, tá? Por quê? Porque senão isso pode fazer com que você fale, isso não é para mim, eu não sei cobrar, ou que é o que acontece muito. Muitos psicólogos acham que a avaliação neuropsicológica está desvalorizada, que o psicólogo nunca vai conseguir ganhar bem, mas além do nosso conhecimento, que nós temos e todos os psicólogos têm, a gente tem os testes psicológicos, que a gente paga por eles, né? E a gente sabe que a gente paga por atendimento, né? Tem alguém me mandando mensagem aí. A gente paga por atendimento, por folha, por cada paciente. E um paciente não usa uma folha só, né, de teste. A gente usa vários testes. Quem avalia sabe. E então, assim, com isso, você vai entender que você, sabendo precificar da forma correta, saber dividir, saber cobrar da forma correta, você vai ficar melhor com isso, você não vai ficar frustrado, você não vai precisar passar fim de semana fazendo o relatório, você vai saber precificar, cobrar os dias da semana, né, que você tá ali trabalhando, você tá trabalhando, um laudo é trabalho, não é apenas, eu tô ali só fazendo um laudo, não, eu já passei domingo fazendo
um laudo de avaliação neuropsicológica. Então, entenda que você pode fazer ele sim no domingo, se você achar necessário, mas entenda precificar para você fazer durante a semana, para você fazer no seu horário de trabalho mesmo, né? Para você não precisar ficar atendendo de 7 a 7, para depois ainda fazer um laudo, como eu vejo muita gente fazendo, né? Então, assim, muita gente se sente mal, muita gente desiste de fazer avaliação neuropsicológica porque acha que o valor não compensa, que ninguém paga um valor suficiente. E assim, psicólogo e neuropsicólogo, assim, aprenda a cobrar um valor justo, né? Entenda o que é necessário, entenda o que é importante dentro de uma avaliação, o quanto você gasta, né, para comprar teste, o quanto de tempo você gasta para fazer uma avaliação, e assim você vai conseguir fazer a avaliação, cobrar o valor que você considera justo, porque isso é de cada um, além da gente olhar as tabelas que a gente já sabe, e isso vai te fazer mais feliz. Quando você faz feliz, está feliz, trabalha bem, né, tem uma remuneração, ganha um valor justo, isso faz com que você atenda ainda melhor o seu paciente, né, que você consiga dar o seu melhor para o seu paciente, porque se você trabalha de 7 a 7, fica até tarde da noite, às vezes, fazendo um laudo, no outro dia você não tá bem, né? Então, você consegue entregar ainda melhor para o seu paciente. Quando você entrega ainda melhor, você cobra esse valor justo, entrega ainda melhor, você tem evolução, você tem pessoas te encaminhando, você faz o melhor, não apenas quando você recebe aquele valor. E a gente sabe, quanto mais você recebe, pior você recebe, mais paciente você tem que ter para você, né, com certeza, trabalhar. E a gente atende, né, e quem é psicólogo clínico aqui sabe, atende por hora. Então, se você não sabe precificar a sua avaliação, isso faz com que você atenda muito mais pessoas, esteja muito mais cansado, e na hora de fazer seu laudo você já desista, ou faz um só e deixa de lado, acha melhor não fazer, que eu vejo muita gente desistindo assim. Então, receber um valor justo, né, para uma avaliação neuropsicológica faz com que você evolua, e assim, isso reflete nos seus atendimentos, no seu dia a dia. Gente, tem gente comentando aí, tá? Irlane aqui, boa noite. E eu queria deixar esse recado para vocês, assim, pensem, a live vai ficar aqui gravada, pensem sobre isso, sobre o valor da avaliação neuropsicológica. A gente sabe que é muito trabalho. Quem é psicólogo, neuropsicólogo, quem faz avaliação sabe que é muito trabalho. Mas se você souber precificar, você vai conseguir fazer de uma forma melhor e você também vai ficar bem. Então, gente, o que é um valor justo? Neuropsicóloga Luciana. Luciana, né? Então, Luciana, eu dei um exemplo aqui, não sei se você entrou agora, mas eu dei um exemplo aqui, Luciana, que o valor da avaliação neuropsicológica, eu dei um exemplo. Se você faz atendimento em psicoterapia, é R$100, por exemplo, a sua psicoterapia, né? E aí, assim, o valor da avaliação, a gente precisa contar tudo que a gente faz, né? A aplicação, às vezes entrevista com a escola, o laudo. E o valor da avaliação, Luciana, a gente pensa que ele gira em torno de 60% a 80% a mais do que o seu valor da psicoterapia. Então, vê o valor da psicoterapia, porque se você cobra R$100 na psicoterapia, como que você vai cobrar os mesmos R$100 para fazer a avaliação? Porque tem teste, você aplica o teste, você tem que corrigir, você vai na escola, enfim, né, faz a devolutiva. Então, assim, tem todo o contexto ali. Não é só a psicoterapia em si. Não que a psicoterapia não dependa de você, com certeza, ela depende do seu conhecimento. Mas a avaliação neuropsicológica, além do seu conhecimento, ela depende também dos testes e do seu trabalho em si, entendeu? Então, assim, um valor justo é um valor que você entenda, que você consiga, além de cobrir isso, os testes, não é só cobrir teste psicológico, mas alguém me mandou, Sandra pediu para participar, mas além de cobrir testes, a gente precisa pensar nesse tempo que a gente tem falando
corrigindo, conversando com a escola, fazendo a devolutiva, esse é um valor que também deve ser cobrado na avaliação. A aplicação, o laudo, e ele tem que ser cobrado na avaliação. Por quê? Porque eu tô aqui corrigindo, eu tô em casa fazendo um laudo, né? Eu faço os meus laudos em casa, gente, que eu gosto de fazer em casa. Mas eu tô fazendo em casa, mas isso é trabalho, então se eu passo um domingo fazendo, eu tô trabalhando. Então, ele tem que ser cobrado dentro de uma avaliação, não é simplesmente fiz a avaliação e pronto, entendeu? E muita gente não sabe cobrar isso. Acha que é só o valor como se fosse um atendimento, mas não é. Então, isso faz com que a gente entenda isso. Quando a gente entenda, a gente se sente melhor, a gente consegue trabalhar melhor, a gente aprende a precificar. Eu dei esse valor, esse em média que é o valor que eu acho necessário, tá? E é um valor que eu acho entre 60% a 80% que vai cobrir além dos testes, sabe? Então, assim, entenda isso, gente. Quando vocês entenderem isso, com certeza vocês vão conseguir saber precificar, né, os seus atendimentos. Boa noite, tá? Obrigada e até semana que vem.